Está aberta a nossa sessão. Eu passo a palavra diretamente para o nosso irmão Marcos, cuja apresentação acho que se torna até indispensável. O nosso irmão é um dedicado trabalhador da loja Kutume, lá na cidade de Salvador, na Bahia, e professor universitário da Faculdade de Arquitetura, né, irmão? Isso. E tem apresentado assim muitas exposições, muito trabalho interessante e que tem prendido a atenção dos irmãos da Sociedade Teosófica. Eu não sei se já fora do Brasil, mas aqui no Brasil eu sei que tem sido interessante, participando inclusive de eventos, né, promovidos pela Sociedade Teosófica. E também, se não me engano, já também colaborador da revista Sofia, né? Isso. Nós já temos visto alguns artigos seus lá. Então, meu irmão, para nós não perdermos mais tempo da sua exposição, tem a palavra. Obrigado, Senira. Obrigado a vocês. Realmente, assim, eu não me sinto esse colaborador todo assim, mas tento, de certa maneira, estudar, não pensar um tempo que eu já pertencendo ao espiritismo, né? Ainda não tinha entrado na doutrina espírita, ainda não tinha entrado na Sociedade Teosófica, e aconteceu isso agora em 2016, né? Então não tem tanto tempo assim, mas eu já li algumas coisas que, né, me interessavam por assuntos diversos, né, da teosofia, mesmo antes. E um livro que eu sempre fui muito ligado, muito conectado, é o que vai ser motivo para a nossa palestra de hoje, que é esse Ciência e Ocultismo. Eu tenho aqui uma edição em espanhol, que foi a primeira que eu adquiri, então eu ainda não abri os slides, porque eu queria mostrar para vocês esses livros, essas edições, e esse foi o primeiro que eu adquiri, e já fiz até uma palestra na loja Kutume presencial na época, né, sobre este livro, ainda antes de ter sido publicado pela editora Teosófica. Acabei encontrando ele em inglês, essa é a edição em inglês, porque às vezes assim, eu sinto que algumas coisas na tradução fica perdida ou fica modificada, e na edição em inglês a gente encontraria, né, uma confirmação se realmente aquilo foi traduzido corretamente. Então, a minha ligação com esse livro é tão grande que eu acabei adquirindo esse. E aí depois, para a minha sorte, no momento que eu estava fazendo algumas capas para a editora Teosófica, eu acabei fazendo a capa desse livro, que é da editora Teosófica, né? A versão da editora Teosófica. Eu tinha feito primeiro do Chakras, de Leadbeater, e aí, logo em seguida, veio a do Reino dos Deuses, e aí tive a felicidade. Essa ideia do prisma foi de Ricardo Lindemann, ele que deu essa ideia de ser o instrumento de representação da ciência aqui, né? Ele achou por bem colocar o prisma, e eu coloquei o espaço no fundo, coloquei o nome. Então, essa edição, que já é em português, eu tive a oportunidade de estudar ela toda de novo, né? Então, foi pela terceira vez. Cada livro que eu adquiri, eu ia estudando. Então, na verdade, é um livro que sempre me interessou, porque ele consegue fazer um casamento perfeito entre a ciência oculta e a ciência moderna, atual. Eu tenho só uma queixazinha para fazer, assim, porque na época eu não fui muito a favor dessa alteração do título, porque o título vocês podem ver, né? Ciência e Ocultismo, né? O original. E aí eles acharam melhor, para não ficar um pouco assim, palavra ocultismo, tendo assim uma ideia, né, não muito coerente, muito assim aceitável. Aí eles acharam melhor botar ciência oculta e ciência moderna. O tempo inteiro o livro fala dessa dicotomia, dessa existência das duas abordagens,
mas eu acho que o título original ainda, para mim, era o mais fiel, né, ao que o autor queria abordar mesmo, e vocês vão ver até por quê na minha fala de hoje aqui. E acho que esse é um livro que faz uma coisa que eu sempre refleti, né, em relação à ciência e espiritualidade, que é a seguinte: não existe um mundo que é esotérico e espiritualista em um outro mundo que é científico, como muita gente às vezes acredita, que pensa assim: isso é da alçada da ciência, isso é da alçada da religião, isso é da alçada do espiritual. Não existe isso, porque o universo é o mesmo. Ele tem toda essa continuidade, então a gente pode entender pela ótica espiritual coisas que são psicológicas e consideradas como psicológicas, e aí você diz, bom, por que você está falando de psicologia, nós estamos falando de ciência, mas psicologia também não é ciência, é uma ciência humana, é uma ciência que trabalha com os aspectos da psique humana, da alma humana, né? E muita gente, quando fala em alma humana sem uma perspectiva espiritual, traduz isso de uma maneira muito reducionista, e o que o livro faz é justamente mostrar a gente o aprofundamento que a gente pode ter da compreensão do universo, se a gente não faz essa divisão, não faz essa separação entre o que é espiritual e o que é material, entre o que é objeto da ciência hegemônica, vamos dizer assim, né? A ciência mais convencional, vamos dizer assim, acadêmica, da ciência oculta, que é aquela ciência que eu poderia dizer aqui, já adiantando um pouco a minha fala, né? Posso fazer uma definição mais genérica, mais geral do que seria ocultismo ou ciência oculta, que é aquela ciência que está em contato direto com a nossa essência. É uma ciência que não exclui tudo que é sutil, tudo que é transcendente, e não só isso, mas é uma ciência que não é aprendida apenas pelo método do raciocínio e do pensamento. É uma ciência que utiliza os recursos da nossa intuição e da nossa sapiência mais elevada, né? O nosso eu superior, né? O contato com o nosso eu superior. E especialmente quando estas informações também vêm de seres ainda mais elevados, que conseguem dar uma perspectiva ainda mais ampla do universo que nós não conseguimos alcançar. E aí, muitas vezes, assim, como aquela velha história, nós não temos, muitas vezes, condição intelectual de compreender certas coisas, mas temos vislumbres e lampejos de coisas que podem ser nos avisadas por aqueles que estão tendo condições de perceber isso. Aí é que está a grande questão, porque muitas vezes a gente se percebe, se depara com uma situação que é assim, como é que eu vou entender determinada coisa que está além do meu alcance, como quarta dimensão, quinta dimensão, coisas que a gente nem tem um cérebro na quarta ou na quinta dimensão, o nosso cérebro físico está na terceira dimensão, mas nós temos um corpo astral, nós temos um corpo mental, nós temos um corpo causal, corpo búdico, etc. E esses corpos estão nessas dimensões. Mas se a gente não entra em conexão com estes corpos mais sutis, com esses princípios mais sutis, a gente não vai ter condições de acessar esses conteúdos, essas informações que vão nos ajudar a compreender esta ciência mais profunda, mais ampla, certo? Então, é com essa introdução que eu pretendo agora dar uma compartilhada aqui com vocês os slides que vão esclarecer bem, né, não só com os textos que a gente tem, que a gente traz do livro, e alguns outros que não são do livro, mas que vão ajudar muito a gente a entender o conteúdo do livro em si. Então, aqui é só o cartaz, né? Eu começo mostrando aqui, né, a capa que nós temos aqui, né, mostrando esse. Eu também tive o prazer de participar desse resumo da capa do fundo aí, né, da contracapa, e nesse resumo a gente tenta fazer um apanhado, né, da ideia do livro. E eu começo com essa frase aqui de Ika Time, né, que é o autor, que eu considero ela bem assim importante do livro, né? Devido à natureza transcendental do conhecimento concernente a este mecanismo, não é possível compreendê-lo ou formulá-lo intelectualmente. Ele está falando
mecanismo, né, da matéria, né, subjacente, né, digamos assim, todo o conteúdo subjacente à matéria, né, compreendê-lo ou formulá-lo intelectualmente. Ainda assim, sobre as bases das doutrinas do ocultismo que nos têm sido dadas, talvez seja possível formar-se uma ideia, pelo menos de forma velada. Então, é isso que eu estou querendo dizer nesse instante que eu quis dizer a vocês, porque esse livro, ele como traz informações que são de altíssimo nível de compreensão, né, de profundidade, o autor tenta fazer no livro uma abordagem bem mais fácil, bem mais tranquila da gente entender, mas ele toca em questões que vêm de mestres que têm informações diretas da fonte, diretas de conteúdos que vêm de lado de Budi, né? Que é o nível búdico, do plano búdico mesmo, que é a nossa morada verdadeira, vamos dizer assim, né? Eu estou tentando achar aqui o título que era da palestra, o subtítulo da palestra, que foi um dos capítulos do livro, que a que eu fiz presencial, ela foi focando especialmente um dos capítulos, que foi de onde eu tirei justamente essa frase, exatamente aqui, o mecanismo subjacente da manifestação. Então, este capítulo fala justamente, né, do mecanismo, né, que existe por trás dessa manifestação, que é o que a gente vê, os fenômenos que a gente vê, né, os fenômenos que são usados pela ciência como pesquisa, como estudo, né? E quando ele diz justamente que essa natureza transcendental desse conhecimento, né, do mecanismo, ele tem que ser, ele pode ser acessado por vislumbres, né? É um pouco parecido com outro livro que o próprio Katamini tem, que é Vislumbres da Divindade, Vislumbre do Deus, que é justamente a gente tem condições de perceber pequenas nuances, né? Quando a gente consegue contactar com o nosso nível mais sutil do intuitivo, né? Do corpo intuicional, e aos pouquinhos a gente vai aprendendo alguma coisa por essa intuição, e depois de muito exercitar isso, a gente vai desenvolvendo esse intelecto superior, esse intelecto espiritual, como dizem, né? Porque o Budi, muitos chamam de a inteligência do espírito. Então, aos poucos, a gente vai adquirindo essa outra ciência, que eu diria que é a verdadeira ciência, né? Porque a gente vai estar ciente de muito mais questões transcendentais, que é a nossa verdadeira realidade, né? E aqui ainda eu trouxe uma passagem, outra passagem também, aí por isso que eu alternei aí as capas, mas eu trouxe essa outra frase que é: a consciência divina opera por detrás da mente, e a mente nem sequer se dá conta dessa direção que vem de dentro. Então, quando a gente vai exercitando esse corpo búdico nesse processo, né, que é a apreensão desse universo dentro de uma perspectiva mais ampla, né, a gente vai conseguindo ter contato com essa consciência divina que somos nós mesmos, né? Porque se nós somos chispas da divindade, chispas de Deus, então nós estamos alcançando um nível mais sutil de nós mesmos, que é essa consciência divina, e que opera, às vezes, até sem a gente perceber. Então, por isso que Jung foi tão feliz quando ele chamou de inconsciente, apesar de a gente até saber que a palavra inconsciente pode, em alguns momentos, ser mal compreendida, mas é porque existe uma consciência bem mais ampla que abarca o inconsciente, mas para nós, vivendo aqui, encarnados na Terra, aquilo ali pode ser, em algum momento, inconsciente. Em sonhos, a gente tem acesso, né? Em vislumbres de fantasias, em meditações, em êxtases, a gente vai ter acesso a muitas dessas questões, e até se a gente parar um pouco o ritmo agitado da mente, o ritmo agitado das emoções, a gente consegue se tranquilizar para ter acesso a esses níveis mais sutis e, quem sabe, formular ciências incríveis, né? Eu lembro muito, quando eu penso nessas questões, eu lembro muito de um indiano chamado Amit Goswami, que ele é autor de vários livros, né? De consciência quântica e tal, cada hora ele tem um livro de quântico, a criatividade quântica, a física da alma e tal. E ele sempre diz que
ele sempre foi um cientista que não acreditava muito, né, na espiritualidade, em coisas mais transcendentes, e a família toda dele de indianos acreditavam nas deidades indianas, etc. E ele, aos poucos, foi descobrindo muitas coisas que os familiares dele já acreditavam, foi descobrindo através da física quântica, né? E aí ele foi por outro caminho, mas ele aí percebeu que ele conseguiu entender muito melhor a física quântica e até fazer associações incríveis da física quântica com a vida dele, quando ele desligou daquela necessidade extrema de pensar, de ficar pensando, de tentar a explicação racional das coisas. E hoje em dia a gente está precisando, necessitando disso. Recentemente eu vi um filme, até ontem eu vi um filme que é uma versão mais nova do Top Gun, né? Aquele filme, agora é Top Gun Maverick. E uma das coisas que eu achei bem interessante no filme é que ele estava treinando pilotos de caça e muitas vezes os pilotos ficavam presos muito assim ao painel do avião, que tinha muita informação, e pensava. Aí, quando ele ensinou aos seus alunos assim que a melhor forma de, em alguns momentos, de conseguir acertar determinadas coisas é pare de pensar, use sua intuição. E a pessoa ficou assim sem entender nada, parar de pensar, não pense, e aí haja e faça de uma maneira sem necessariamente ser com aquele ímpeto, né? Porque não pensar com ímpeto de raiva é uma coisa, não pensar com uma intronização, com uma busca interna, com uma tranquilidade, é buscar uma resposta não no racional, mas buscar uma resposta em um nível mais sutil. É difícil isso, porque a gente o oposto daquele porto seguro que a gente sente, que é tentar encontrar respostas para tudo, ou uma experimentação, ou uma confirmação, quando às vezes tem coisas que nem tem como confirmar. A gente vai passar a vida inteira sem poder utilizar determinadas realidades que estão na nossa psique, porque ela não pode ser testada nem confirmada, porque a gente tem muitas confirmações que podem ser feitas no nível do intuitivo mesmo, no nível do espiritual, no nível do transcendente, né? Lá adiante ele ainda fala o seguinte: é pelo fato da ciência ocultar ter se mantido livre das restrições do intelecto que logrou êxito, não somente na descoberta da verdade última, mas ao manter aberto o caminho que conduz à descoberta. O único meio de se preservar esse conhecimento puro e renovado é manter aberto o canal entre o conhecimento espiritual e intelectual, a fim de que haja sempre um certo número de iluminados que sejam permanentemente estabelecidos na verdade e suas fileiras sejam sempre incrementadas de novos membros que trilham a senda oculta e tiveram êxito na aquisição do conhecimento das realidades internas. Às vezes a gente não vai chegar nem no nível do Budi, nem no nível da intuição, nem no nível da alma, do espiritual, coisa desse tipo, mas só em a gente transcender ao mental inferior, o mental concreto, e ao mental superior, um mental que trabalha o abstrato, mas não o abstrato só assim, daquela coisa que você consegue ter uma figura figurativa, abstrato, não, há um abstrato no sentido de você não precisar de forma, não precisar de formalismos, por exemplo, não precisar de linguagem, que é um formalismo, uma manifestação linguística, etc. Se você conseguir se comunicar com alguém sem linguagem, sem fala, nem nada, e até mesmo sem olhar, porque o olhar também já é uma forma de linguagem, você está se comunicando com o mental superior, com o causal, você já está exercitando esse nível, né? Você, quando chega a apreciar uma paisagem, né, você sente aquela energia, aquela força, aquela coisa. Isso é porque a gente está apreciando aquela paisagem não apenas com o mental, e o mental inferior, nem o emocional, está apreciando com outros níveis. E geralmente a gente tem mais instrumental para isso, porque para essas situações a gente tem uma interação maior, mas precisa desenvolver ainda mais para que esse proveito seja mais ainda utilizado e ampliado, né, e expandido dentro da nossa psique, né? Então, quando eu digo que não precisa nem chegar no nível do espiritual, é que tem muitas descobertas científicas que acontecem por esses caminhos. O próprio Einstein mesmo, ele disse em algum momento, eu penso 99 vezes, quando eu paro de pensar, vem a solução. E muita gente que é daquele tipo mais cognitivista do que criativista,
acha assim, ele simplesmente precisava pensar milhões de vezes, né? Aí recorre logo àquela outra frase que está sendo utilizada para outra questão, que também é verdadeira, que é de Arquimedes, Aristóteles, não me lembro direito, mas que diz assim, 90% de transpiração, 10% de inspiração. Na verdade, você não precisa usar a razão muitas vezes para poder depois descobrir usando a intuição. Na verdade, o que Einstein estava dizendo e que ele conseguiu concluir com essa frase, né, dizendo, é que ele cansava de usar o método racional e utilizava um método que era muito mais rápido e eficiente, muito mais eficaz. Tinha uma professora, na época que eu era estudante lá na Faculdade de Arquitetura, que trabalhava com meio ambiente, trabalhava com conforto ambiental, e ela disse uma vez, eu fui até monitor dela, e ela disse uma vez para mim assim, Marcos, eu já estou cansada de ficar 20 anos tentando provar uma coisa dentro da área de ecologia, e depois de 20 anos eu descobri que eu estava certa. Então, assim, quanto erro ecológico, quanto problema ecológico eu vou estar promovendo? E ela era espiritualista, né? Dizia assim, não, eu vou ter até um karma por causa disso, isso tem um karma por causa disso. Se eu acredito, né, e eu posso fazer essa prática sem prejudicar ninguém, né, acreditando naquilo, eu vou continuar tentando provar para aqueles que necessitam de prova também começarem a aceitar como algo verdadeiro, acadêmico. Mas antes disso, eu posso fazer a minha prática utilizando aquilo que eu acredito, sem precisar necessariamente ter essa prova, porque a prova intuitiva eu já tenho. A prova da essência do ser que eu sou, eu já tenho. Então, é importante a gente refletir sobre essas coisas, porque pode acontecer muito com a gente coisas desse tipo, né? Aí, lá adiante, ele fala do papel da mente, né? Que a gente até começou a falar um pouco, e ele diz assim, o cientista ortodoxo persiste ainda em passar por alto e nem sequer reconhecer o papel da mente em seu trabalho. Por quê? Porque ele sabe intuitivamente que, uma vez ele abra a porta para que entre a mente, lhe seguirão a consciência e o espírito, e se derrubará a sua filosofia puramente materialista e dos ideais e valores baseados nesta filosofia. Tem muito cientista que, às vezes, não assume acreditar em certas coisas transcendentes, porque eles têm medo de serem renegados. Eu tenho aqui nessa estante mesmo vários livros assim de física de autores que são espiritualistas. Tem um mesmo que é cristão, católico, né? E ele explica os milagres, ele explica determinados fenômenos, e ele fala até da criação, do alfa e do ômega de Jesus, tal, explicando, por exemplo, ele remonta, por exemplo, olha que coisa interessante ele fala, ele tem uma abordagem de Santo Agostinho que diz que, quando ele fala de Deus, que assim, Santo Agostinho diz que Deus só pode existir se for fora desse universo, porque se ele criou o universo, então está fora do universo. Aí, esse autor, que é Frank Tipler, é um autor muito interessante, é um físico, desses que estuda a física, traz contribuições incríveis, novas da física, e ele é católico, e ele dizia assim, quando o Santo Agostinho diz isso, que Deus só pode estar fora do mundo físico, ele está provavelmente escrevendo algo que está antes do Big Bang, porque o que a gente entende fora desse espaço, desse universo, que foi criado com a grande explosão, quando matéria surgiu e o tempo e a matéria começou a surgir com o Big Bang, então só pode existir na singularidade, esse Deus está na singularidade. Mas ele também acredita que vai haver uma expansão até um nível máximo e depois uma contração. Aí vai ter um Big Bang e depois o Big Crunch, que é o momento em que o universo termina o seu ciclo, né? O grande ano de Brahma, o Manvantara e o Pralaya, aquela coisa que a gente já conhece na teosofia, e que a gente sabe que o hinduísmo fala sobre isso, e ele resgatou isso também, de certa maneira, e disse, se a gente começa na singularidade e termina numa singularidade, Deus está nessa singularidade. E aí ele diz que Deus é o alfa e o ômega, Deus está dentro, está fora, está também nesse começo e no fim, e está transcendente. Aí ele descobriu a Santíssima Trindade nessa explicação, porque ele está transcendendo, está no começo e está no fim. E ele descobriu também as três divindades do hinduísmo, que é responsável pela criação, pela destruição, pela manutenção. Então, tudo isso é parte de uma ciência que a gente considera que não é ciência, só porque a gente não admite planos superiores dentro da nossa abordagem, dentro do nosso pensamento.
E antigamente ainda tinha esse medo das pessoas serem renegadas, mas eu digo a vocês, gente, que isso está diminuindo, viu? Porque já existem grupos de cientistas que se autodenominam como pós-materialistas e que eles estão se organizando para foi renegado lá no grupo acadêmico, vem para cá, porque você vai fazer parte do nosso time, dos que acreditam, né? Aí tem Rupert Sheldrake, tem o Erwin Laszlo, tem o Charles Start, vários pesquisadores bem renomados, bem interessantes. Tem o Larry Dorsey, que é um médico que tem um livro espetacular que eu estou lendo, A Consciência Cósmica, um livro fantástico dele, que ele fala da vida una com uma linguagem científica, a vida una que a gente fala o tempo inteiro na teosofia. Então, são cientistas que merecem todo o aplauso porque tiveram a coragem de se unir para vencer a barreira daqueles que realmente são contra uma visão espiritualista e são contra a troco de nada, porque são contra, né? Tanto que existe até um episódio que eu gosto sempre de contar quando eu falo sobre esses assuntos, que acontece com o Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson é como se fosse o sucessor de Carl Sagan. O Carl Sagan, que é aquele autor de Cosmos, vocês devem já estar lembrados que nos anos 80 ele fez teve um documentário, né, em 13 capítulos, que falava do universo fantástico, maravilhoso que ele, né? E ele pequeno, foi visitado por Carl Sagan e ficou tão emocionado, ele resolveu fazer astronomia, se tornou um astrônomo notável, o Neil deGrasse Tyson, e ele fez até a versão de Cosmos com 13 episódios, novamente atualizando tudo que aconteceu em 2014 e agora em 2018 teve de novo uma outra temporada. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele tem um vídeo no YouTube, o Neil deGrasse Tyson, que ele diz assim: se vocês visitarem o meu perfil no Wikipedia, vocês vão ver lá que eu sou ateu. E eu, várias vezes, porque o Wikipédia ele pode ser trabalhado, você pode alterar. E ele foi lá no Wikipédia várias vezes e alterou e botou agnóstico, porque ele não é ateu, ele é agnóstico. E toda hora mudavam de novo, botavam ateu, achavam que era algum gaiato que estava ali querendo mudar e tal. E ele mudou de novo, umas 10 vezes ele mudou, até que ele resolveu fazer um vídeo. Ele disse assim: pessoal, quando visitarem o Wikipédia, vendo meu perfil, desconsiderem que eu sou ateu, porque eu não sou ateu, eu sou agnóstico. E ele disse que ateu, para ele, é uma religião, ateísmo. É uma pessoa que não acredita em Deus, independente de qualquer coisa. O agnóstico é aquele... Ele diz que, por obrigação, todo cientista deveria ser agnóstico e não ateu, porque ele não pode provar que Deus existe, mas também não pode provar que Deus não existe. Então, ele é agnóstico, por isso. E ele deu essa lição para muitos ateus, e muitos ateus que eu costumo dizer até muitos assim: se você é ateu, você tem uma religião, sinto lhe dizer, porque, na verdade, você, de antemão, acredita que Deus não existe, sem qualquer prova que possa garantir isso. Então, é muito interessante a gente perceber essa questão, porque tem muita gente que, mesmo que não seja em relação a Deus, já admite de imediato que uma coisa não é verdadeira. Não vou nem experimentar, né? O Rupert Sheldrake mesmo tem livros do tipo A Sensação de Estar Sendo Observado. É um livro inteiro só estudando a sensação de estar sendo observado. E ele fez muitas pesquisas, né, que mostraram que estatisticamente a sensação de estar sendo observado existe. É muito forte, é real. Nós temos essa sensação, sim. E isso é ciência. Então, se ele tem uma proporcionalidade muito grande, né, ultrapassando os limites do viável, do possível, da probabilidade, então ele já está trabalhando dentro da metodologia da parapsicologia, né? E ele realmente não se fechou para esse tipo de pesquisa, porque você pode até depois dizer assim: eu não acredito porque eu experimentei e confirmei que não é verdade, mas simplesmente dizer que não acredito e não vou nem testar porque acho que não é verdadeiro, se isso fosse a atitude de todo mundo, não existiria espiritismo, não existiria teosofia, porque, por exemplo, o fenômeno das mesas girantes, se não houvesse uma boa fé de Allan Kardec, mesmo não tendo fé cega, ele não teria estudado. Se não fosse a própria pesquisa da própria Helena Blavatsky, se não fosse ela ter um pouco mais de abertura em relação aos fenômenos que estavam acontecendo com ela e acreditar que aquilo que ela via, tudo que ela via, as experiências que aconteciam com ela não eram alucinações, então a gente não teria nem hoje a teosofia aqui para contar história, né? Substância mental.
existe uma passagem que ele diz: o meio básico do qual o movimento tem lugar é o akasha, ou melhor, o shindakasha, o espaço mental, que é a substância indiferenciada da mente divina. Olha só que interessante. Então ele fala: este akasha é uma das realidades mais misteriosas e significativas acerca da qual o ocultismo tem dado apenas um indício ao mundo externo, sendo em seu aspecto mais elevado a morada da realidade primordial e em seu aspecto mais baixo o cimento do universo objetivo. Então veja que é nessa estrutura akáshica que está toda a história da humanidade, tudo que existe, que já existiu e que vai existir, né? Porque além do tempo e do espaço, é um repositório, né, de informações que a gente não sabe nem como ela é registrada, porque está muito fora da nossa capacidade de registrar e de saber isso. Até o mecanismo de nossa memória, que já é fantástico, já é incrível, e nenhum cientista ainda sabe dizer direito, né, onde é que ela está armazenada, essa memória, porque não é no cérebro. O cérebro não tem bits suficiente para reservar toda a memória que a gente tem capacidade de registrar. Mesmo ela ainda é a ponta do iceberg do que é o akasha, porque a gente sabe daquela coisa dos átomos permanentes, que em cada corpo que nós temos, astral, mental, búdico, etc., ele vai registrando memórias e depois vai para o akasha, para esse registros akáshicos que nós todos temos condições de acessar e que Jung chamava de inconsciente coletivo, né? Porque justamente ele teve acesso a informações de religiões, inclusive a hinduísta, que trabalha com essas questões, que trabalha com especificamente sobre esses conteúdos, porque tem várias linhas hinduístas, mas a que trabalha com os registros akáshicos tem informações que foram as que ajudaram muito a Jung construir esse conceito dele, né, de inconsciente coletivo. E aqui eu fiz essa ilustração para ajudar a gente a compreender melhor, né? Que aqui você tem o absoluto e o relativo, o absoluto inalcançável para a gente, né? Que é considerado por muitos, os hinduístas chamam de Parabrahma, o ser superior, aquele que é inalcançável, imanifesto, não manifesto, etc. E aí, a gente só estudando, só tendo condições de elaborar uma ciência do que acontece no relativo, né, que é o manifesto, né? E aí a gente pode até dizer que Einstein foi muito feliz porque ele criou uma teoria da relatividade que é pegando a característica mais, talvez, digamos assim, que mais toca a religião, que pode ser trabalhada dentro da ciência ou da física, que é a relatividade. E, curiosamente, quando ele criou a teoria da relatividade, ele não estava querendo buscar tudo que é relativo no universo. Ele estava tentando achar alguma coisa que fosse absoluta. E aí ele achava que a velocidade da luz era absoluta, até que ele descobriu que no vácuo tem diferença e que você, ultrapassando a velocidade da luz, você atinge outro nível, outra dimensão que é mais sutil e tal. Você transforma a matéria em energia, mas não quer dizer que ela é um limite do universo, ela é um limite do físico. Então, só aí você já percebe que tudo é relativo mesmo, porque o absoluto a gente não consegue ter, a gente não consegue estudar dentro da ciência. A gente pode dizer que, sendo um pouco mais ousado, né, contrariando Einstein, que só pode dizer que nem tudo é relativo se a gente não estiver falando da ciência comum ou da ciência que nós alcançamos, que nós temos condições de alcançar. E aí você tem aí uma subdivisão que o Taimini coloca dentro do relativo, que é a ideação cósmica e a substância cósmica. Aí tem o Tita, que utiliza a mente, e o Akasha, que utiliza o espaço. E aí é como se fosse vida e forma, né? Consciência e forma, como na teosofia também se trabalha. E as duas trabalham concomitantemente, atuando junto, e atuando em conjunto, elas são consideradas como a substância mental, que é o Shindakasha, né? E o Shindakasha atua tanto em fenômenos mentais subjetivos como nos mecanismos subjacentes dos objetivos. Todos eles são assistidos por seres, né, dentro de uma hierarquia cósmica, que é assunto para um outro trabalho, mas são os anjos, os devas, os elementais, etc. Então, para concluir, tem a frase aqui: Shindakasha é a base filosófica da ciência oculta
para o princípio antrópico participativo, porque é através do estudo da caixa que a gente compreende por que a mente atua tão diretamente sobre a matéria. Aqui nós temos Nina Kulagina, que é uma famosa psicocinesista que conseguia mexer objetos, né? Mexendo aqui uma bolinha, mas para poder dar a gente a entender que isso é só mais uma faceta mais profunda de alguém que tem um poder mais desenvolvido, né? Mas é o mesmo poder que todos nós temos quando a gente atua sobre a matéria o tempo inteiro, fazendo ela existir do jeito que nós a vimos, né? Porque a gente colapsa a matéria, fazendo ela se tornar mais densa. Então, se a gente está concentrado aqui no mundo físico, vivenciando esse mundo físico tão chamado como Maya pelos hindus, é porque a gente está tornando ele assim, desse jeito como ele é, com a nossa consciência, acreditando que ele é assim, desse jeito. Porque no nível, se a gente transcende um pouco mais a nossa consciência, a gente vivencia muito mais o astral e consegue trabalhar no astral, vivenciar o astral. Enquanto encarnados, nós temos uma importante missão de estar aqui atuando sobre o mundo físico. Durante a noite, se a gente tiver essa capacidade desenvolvida, né, de atuar no astral, a gente não para de trabalhar enquanto está dormindo, não. Trabalha talvez até mais intensamente enquanto dorme do que enquanto está acordado. Mas, de qualquer forma, isso eu estou querendo dizer assim, que onde a nossa mente está também a nossa atuação, a nossa ação sobre o universo, sobre o mundo, porque é como se a gente estivesse utilizando aquele terceiro raio, né, que é o da manifestação, aquele raio da Kundalini, aquele raio da inteligência ativa, que é a mente, a inteligência é ativa porque está atuando sobre o mundo e fazendo o mundo acontecer do jeito que ele deve ser, e fazendo, inclusive, ele se transformar, porque a gente não percebe, mas no nível microscópico e no nível quântico, se a gente tem uma vibração boa, se a nossa substância mental é energeticamente elevada, para usar uma linguagem mais comum da gente, conhecida nossa, e ainda mais, numa linguagem ainda mais conhecida nossa, se a gente tiver um alto astral, tudo que gira em torno de nós, toda a energia que gira em torno de nós é também de alto astral. Se cria uma aura, uma egrégora daquela energia e se consegue transformar, modificar e interferir evolutivamente no que está em volta de nós. Então é importante que a gente tenha consciência de tudo isso. Aí a gente vê que na ciência, o que é que teria de paralelo, de ligação com essa caixa, de conexão com isso? E aí eu diria a vocês que são a teoria das supercordas, né? O conhecimento oculto acerca do Akasha pode ser sintetizado com um grande efeito, como se segue. A Akasha, de acordo com a doutrina oculta, é a matriz e o substrato, de certa forma, a origem de todas as classes de energia e movimentos dos quais derivam todas as classes de vibrações e partículas elementares. A gente sabe que esse Akasha existe em todos os planos, o físico, no astral, no mental, no búdico, em todos. E de acordo com essas vibrações do Akasha, essa característica do Akasha, a gente tem diferentes formas de matéria, mais densa, menos densa, com uma característica X, química, físico-química, etc., etc., e essas vibrações são o que dá, digamos, a personalidade dessa forma, a característica dessa forma. Isso aí bate perfeitamente com o que a teoria das cordas está trazendo para a gente, que é uma vibraçãozinha que está ali fluindo e que está fazendo, de acordo com a vibração, de um jeito ou de outro, com um desenho ou com outro, com uma frequência ou com outra, você tem um elétron. Se com outra vibração você tem um próton, com outra você tem um nêutron. Então, veja que a ideia bem hermética, hermética, né? De que tudo é vibração, é verdade, né? Então, tudo é vibração mesmo. De acordo com a vibração, você tem esse universo todo que a gente conhece. E aí eu trago aqui, do livro de Brian Greene, né? Universo Elegante, este livro que apareceu aí nesse instante, eu vou trazer de volta aqui na nossa... Universo Elegante, de Brian Greene, é considerado o livro mais didático sobre física quântica. Até o Stephen Hawking, aquele cientista inglês que morreu há pouco tempo, ele disse que neste livro o autor conseguiu fazer o que ele tentou e não conseguiu, que era tornar a física uma coisa mais compreensível do público leigo. Eu recomendo. Então, né, eu até utilizei esse título aí, Pura Música, a Essência da Teoria das Cordas, porque inclusive muitos poeticamente consideram a teoria das cordas como se fosse uma harmonia do universo, uma música para o universo.
E ele diz assim, o Brian Greene: de acordo com a teoria das cordas, as propriedades de uma partícula elementar, a massa e as várias cargas de força, são determinadas pelo padrão de vibração ressonante específico executado por sua corda interior. Então, veja se não é a mesma coisa que está sendo dito do Akasha, né? Que também pode ser manifestado, né, dentro, considerado como o átomo físico térrimo, o átomo primordial, né, que ele contém o Akasha ali dentro dele. Então, quando o Ikatai me falou isso, ele estava simplificando uma coisa que todas as energias ali presentes nesse átomo físico térrimo vibram e fazem fluir o conjunto das energias para que se forme uma matéria de um tipo ou de outro, dependendo da condição que ela queira manifestar. E aqui no livro Química Oculta, de Anne Besant e Charles Leadbeater, diz o seguinte: todo átomo químico gasoso pode dissociar-se em corpúsculos menos complexos, e estes, por sua vez, em outros menores, todavia, e estes em outros mais simples, que, ao dissociar-se, deixam livres os átomos físicos, já então indivisíveis em partículas físicas, e que, por isso, chamamos o térmicos, pois são os átomos do subplano atômico do plano físico. Então, ele está falando aí do átomo físico térmico que eu falei nesse instante. Então, muitos autores que são teosofistas e físicos, eles começaram a descobrir paralelos incríveis. Eu tenho até uma palestra sobre isso no meu canal, depois procurem, né, Marcos Queiroz, um canal que eu tenho, que é sobre física, sobre química oculta, e que eu falo com mais profundidade, mostrando até que, por exemplo, as 11 dimensões que são faladas na teoria das supercordas, corresponde justamente às dimensões que a gente já conhece na teosofia, né? Que são, na verdade, 7 dimensões espaciais que a gente tem, né? Do físico ao átmico, né? E depois 3 dimensões etéricas, né? Que a gente tem, né? Que vão formar as 10. E depois tem mais uma temporal, então a gente tem 10 dimensões espaciais e uma temporal, formando as 11 dimensões que é preciso existir para que a teoria das cordas seja verdadeira, e só através da teoria das cordas a gente consegue unificar o universo com todas as forças que ele possui. Então, essas 11 dimensões são as dimensões que já foram calculadas pela ciência para que as cordas possam vibrar nessas 11 dimensões, para que possa estruturar todo o universo do jeito que a gente conhece. Então, em outras palavras, traduzindo em palavras mais simples, a gente só consegue explicar o universo hoje, cientificamente, se for através da teoria das cordas e se o universo tiver 11 dimensões. Então, veja que coisa incrível, né? Claro que se tiver, no mínimo, 11 dimensões, né? Agora, as cordas são verdadeiramente elementares, são átomos, elementos indivisíveis no mais puro sentido da palavra grega. Repare que na Espanha se adotou o nome átomo físico térrimo, né? Em inglês seria ultimate, né? Seria o átomo último, né? O primordial. E que eles chamaram desse jeito para a gente entender que era o átomo no sentido verdadeiro da palavra, porque átomo é não divisível, né? Tomo é divisão e A é a negação. Então, os nossos átomos que a gente usa hoje na academia, na ciência, na química, na física, eles não são indivisíveis, porque tem elétrons, prótons, nêutrons e gluons, juntando nêutrons e prótons, e tantas outras partículas permeando ele. Enfim, a gente abre mão até de que mude nome, porque já acostumou a chamar de átomo, mas o átomo verdadeiro mesmo seria um átomo onde você não pudesse dividir mais, né? Aí ele diz assim: por serem elementos constituintes absolutamente mínimos de tudo o que existe, elas representam o fim da linha, as cordas, né? A última das matrioscas, a última das numerosas camadas de subestruturas do universo microscópico. Eu trouxe até aqui a ilustração das matrioscas russas, né? Para vocês verem, né, o que é que ele está querendo dizer quando ele fala que é a última das matrioscas. Se tem uma bonequinha dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, a última, não tem mais nenhuma dentro dela, seria as cordas. E aí a grande pergunta que muitos fazem: de que as cordas seriam feitas então, já que ela é a última componente do universo? Aí é que desconcerta os cientistas todos. E aí é que a gente tem que recorrer à teosofia,
a química oculta. Sabe por quê? Porque eles dizem, elas não são constituídas de nada. Porque se elas forem constituídas de alguma coisa, essa alguma coisa que constitui elas seria mais elementar que as cordas. E aí, como explicar isso? Agora, aí o que acontece? Eles dizem que é pura vibração. E aí a gente volta àquela coisa, né, do hermetismo, que o que é que vibra? Simplesmente é pura vibração. Então, vibra o quê? Não vibra é a própria vibração que está gerando. Mas isso parece uma explicação meio que inconsistente, né? Aí a gente recorre agora à gnose cristã de Leadbeater, que diz o seguinte, no capítulo que ele fala do átomo físico térmico, olha só o que ele diz. Esses átomos são complexos. Nós os chamamos de átomos físicos utérricos porque, quando são subdivididos, tornam-se matéria astral. Parece que, em alguns dos experimentos de nossos cientistas, deve estar, de fato, desintegrando matéria física e jogando-a de volta para o plano astral, ao plano astral. Então, para eles, como não existe plano astral, eles até podem dizer, como alguns autores dizem, que vão para um mundo subquântico, que aí é como o limite de Planck, é um limite 10 elevado a menos 35, porque abaixo disso aí não é mais mundo físico para a ciência, ou é como se fosse algo que não existe, algo tão impossível de detectar que não existe. Só que não existe, dizer que não existe é igual a os religiosos que dizem que é um mistério, porque você não consegue descobrir, é um mistério. É uma forma de também não se envolver tanto e não dar explicação para os fiéis. É preferível dizer assim, é mistério porque eu também não sei, mas dizer que é mistério porque é algo que, digamos assim, não faz parte da religião, faz parte sim, mas eu não sei ainda. Não faz parte da ciência, não faz parte do mundo físico, faz sim. Só que mundo é esse? É um mundo que está físico-etérico, é um mundo mais sutil, é um mundo subquântico, ou é um mundo astral, que talvez pudesse usar essa linguagem, mas com certeza os cientistas não vão querer usar essa linguagem porque eles vão ter que admitir, né, que estavam errados com o seu materialismo. Eu trouxe até aqui uma representação do átomo físico térmico sendo quebrado, mas não é bem assim que a quebra que acontece. Ele é feito de um bocado de bolhas de Coulomb, que são, né, são vácuozinhos que estruturam, né, em espirilas, e é bem mais complexo que isso aí. Mas é uma coisa curiosa, assim, que isso acaba recaindo numa situação que é assim, os cientistas dizem assim, tá vendo aí? Que isso tudo que vocês chamam de esoterismo, isso tudo que vocês chamam de alma, de espírito, tem uma explicação científica, está aqui explicado. E a gente, por sua vez, diz a eles assim, isso tudo que vocês estão descobrindo agora, a gente já sabia há muito tempo, vocês só não querem usar o nome da gente porque não querem dar o braço a torcer. Então, essa é uma realidade, essa é uma verdade muito forte, né? Que é tentar conciliar esses dois universos, né? Einstein dizia o seguinte, aliás, não é nem Einstein, aí é o Ikatemin mesmo. A relatividade é variável e, partindo de um valor zero no absoluto, cresce progressivamente à medida que decresce aos níveis inferiores da manifestação, logrando seu máximo no mundo físico, até onde podemos ver com nossas limitações. Então, veja só que, na verdade, o mundo mais sutil, mais elevado, o mais elevado que a gente possa imaginar, aliás, o mais elevado que a gente nem pode imaginar, que a gente pode só, digamos, teorizar, este é o absoluto. E aí, à medida que ele vai saindo desse centro absoluto, ele vai se tornando relativo e vai aumentando a relatividade, até chegar no seu máximo de relatividade no mundo físico. Então, é por isso que um cientista tão intuitivo e tão observador como Einstein foi capaz de considerar a relatividade como um elemento fundamental de sua pesquisa. Tanto que ele depois tinha outra pesquisa que deixou inacabada, que é do campo unificado, e que depois o Stephen Hawking trabalhou nela, e justamente foi que deu origem às supercordas. Mas talvez se Einstein tivesse continuado com um matemático que trabalhasse, né, porque o matemático que trabalhou junto com ele a teoria da relatividade morreu, e ele não tinha um matemático que fosse junto com ele, né, a fundo nessa teoria, porque a teoria do campo unificado de Einstein começou com uma dúvida que ele tinha. Vou falar de uma maneira bem simplória, mas, por exemplo, se você pegar um elétron, que é uma carga elétrica negativa, né? Vocês sabem que cargas negativas elas se repelem, cargas negativa e positiva se atraem, né? Se você quebrar um elétron, vamos supor assim, você dividir um elétron no meio, eles tenderiam a se afastar um do outro porque são negativos, né?
Mas aí a pergunta que ele se fazia é assim, por que que os elétrons se mantêm íntegros se cada porção dele é negativa? Porque eles não colapsam e se destroem, repelindo um ao outro. E aí ele dizia que o que mantém um átomo, um elétron coeso, é um campo que ninguém sabe explicar ainda direito. Ele tentava estudar matematicamente. Existem partículas pequenas ali, que aí é até chegar ao nível de partículas menores ainda que os elétrons, que são realmente os átomos físicos do término. Mas a gente... esse átomos físicos do término corresponde a supercordas. Então, na verdade, esse campo unificado, que também pode ser chamado de campo mórfico, que Rupert Sheldrake, quando falou em campo mórfico, ele falou que isso atua em todas as esferas biológica, física, etc. Então, era esse campo que ele estava estudando. E Einstein, com essa intuição toda, percebeu um ponto forte da pesquisa dele, que era a relatividade, e já estava com um passo à frente também para buscar um campo unificado e avançava ainda mais na pesquisa. Então, Einstein teve pouco tempo de vida para poder descobrir mais segredos do universo, e tinha um só, porque se tivessem vários Einstein, a gente já teria avançado muito mais na nossa compreensão. Mas também é fácil de saber para a gente que também não adianta a gente avançar tanto nessas compreensões se a gente não avançar espiritualmente falando, né? Bom, dentro de um esquema que o Rickatimene faz para explicar essa questão da manifestação, ele usa esse desenho aí, né? Sem essas rajadas laranjas que eu botei para incrementar, mas ele fala de que o centro é esse elemento chave, assim, básico da essência, né? Do absoluto, e à medida que vai se afastando, vocês vão vendo que vai se tornando mais relativo, mais distante do centro, mais distante da sua essência, né? E aí acaba perdendo toda a substância, o elemento fundamental, mas vai se aproximando desse mundo que nós conhecemos. Pode-se ver, por esse diagrama, como as mônadas vão se separando mais e mais do mundo da manifestação à medida que sua consciência se afasta do centro e se envolve em formas mais densas de matéria e em estados menos sutis da mente. Por outro lado, quanto mais se dirige a consciência de uma mônada particular ao longo de seu raio até o centro comum, tanto mais se aproxima a consciência de outras mônadas e da realidade da qual é derivada. Então, quando eu falo que a pessoa consegue muito mais resultados, né, na sua vida na Terra, do que está tentando fazer como objetivo, de tudo que quer fazer, de todas essas realidades, quando ela vai buscando essa transcendência, é porque ela vai se tornando menos relativa, um pouquinho menos relativa, e vai conseguindo se aproximar de outras mentes, de outras entidades que podem contribuir nessa construção, ainda que inconscientemente, né? Porque o inconsciente coletivo trabalha e a gente não percebe, né? Trabalha com a gente, mesmo que a gente não perceba que veio de lá. Aí tem um nome, né? Mahabindu, para esse ponto primordial, né? Onde as coisas acontecem, e é o símbolo do imanifesto, que é essa representação aí, e aí mostrando o olhar que a gente pode ter de cima quando a coisa está acontecendo, porque ainda assim o Mahabindu talvez possa ser considerado como o menos relativo de todos, mas transcende a ele ainda o que é absoluto, né? A gente sabe, assim, eu descobri até recentemente informações que desde a Grécia Antiga já se fala que, por exemplo, o logos é manifestação, né? Mesmo os três logos, as três emanações dos logos que a gente conhece, né? O Forrati, o Prana e o Kundalini, a Kundalini, são manifestações. E mesmo o logos solar, ele é manifestação também. A palavra logos, inclusive, é símbolo disso, né? Porque a palavra logos está muito associada à palavra, né? Logos, né? Palavra, e lógica, etc. Então, expressão. Quando você põe em palavras o que você pensa, você está manifestando, né? Então, acima do logos estaria digamos, o Parabrahma, estaria, né? Enquanto que você tem o Brahma ou Ishvara no Deus manifesto, o Deus que está em nós, né? Existe o Parabrahma que está acima de tudo isso e que estaria trazendo para a gente, estaria alimentando tudo isso no universo, nessa expansão.
O clamor de indeterminação e incerteza, essa frase eu coloquei para essa palestra, que eu não tinha usado ela na outra, mas eu acho tão importante essa frase. O clamor de indeterminação e incerteza no universo que foi suscitado pelo mundo científico moderno deve-se à limitadíssima perspectiva e esfera de atividade que ele se impôs ao rejeitar a imemorial filosofia espiritual da vida consagrada pelo tempo, proposta pelas grandes religiões do mundo e pela ciência oculta. Somente essa filosofia e seus métodos podem fornecer soluções para seus problemas insolúveis e remover a confusão na qual se envolveu. A gente ouve muito falar na ciência, ou pelo menos ouvi até muito pouco tempo atrás, teoria de tudo, né? Até o Stephen Hawking trabalhou muito nessa teoria de tudo, mas outros cientistas também. Como entender uma teoria de tudo que não envolva este lado espiritual? A gente que é espiritualista sabendo, vai ficar sempre incompleta, e por isso que eles não vão encontrar respostas. E talvez a teoria das cordas dê uma luz sobre isso, porque ela chega muito perto de alcançar esse espiritual, o que dá manifestação a muitas coisas no nível mais sutil. Ainda não é o totalmente sutil. Começou aqui uma panelada, né? Fora Bolsonaro, então desculpem o barulho. Mas uma coisa importante aí também presente é quando fala de clamor da indeterminação e incerteza. Nós temos um princípio da incerteza na física quântica que Einstein não era muito a favor dele, né? Apesar de o princípio da incerteza ter um fundamento verdadeiro, mas a incerteza porque a gente acha tão estranho determinadas coisas que acontecem na física quântica, porque não compreende um outro lado que ela tem, um outro lado que o mundo tem de informação que é espiritual. Então, é interessante essa fala dele, porque ele, de alguma maneira, está mostrando que talvez não fosse tão incerto, né, mas até mostrando a multiplicidade de manifestações se houvesse uma compreensão mais, digamos assim, profunda, né, deste mundo transcendente, né? Sem dúvida, não devemos confundir os resultados da investigação clarividente ou da visão mística com as doutrinas do ocultismo. As primeiras também estão expostas ao erro por razões que não necessitamos trazer aqui. Portanto, que o agnóstico não lance na cara estes fatos ao ocultista sem nem peça provas das doutrinas ocultas. Então, vejam, isso é uma coisa muito importante, porque, claro que existem aqueles clarividentes que são mais dotados, com a condição muito mais desenvolvida, né? Mas, mesmo assim, a gente tem informações que vêm de autores, avatares religiosos, que são verdadeiros mestres de sabedorias, que estão acima de uma realidade que nós possamos compreender. Então, eles atingem um nível muito mais profundo e podem trazer essas informações. Alguns que têm uma habilidade paranormal, que podem vislumbrar algumas coisas, até podem trazer vislumbres também que podem ajudar. Mas tenhamos cuidado sobre esses vislumbres, porque pode ser que eles não estejam tão próximos da realidade. Por isso que, quando estudarem uma religião, segundo até a sugestão de Annie Besant, procurem as origens, o cristianismo primitivo, os textos originais do budismo, os textos originais do hinduísmo, do islamismo, né, do mazdeísmo. Por quê? Porque estes textos originais se aproximam muito mais daquele ponto, né, do Mahabindu, porque eles estão muito mais próximos, não são o centro, né, mesmo, o self, nem nada, mas estão perto dele. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, porque à medida em que a ciência e a própria religião também vai passando de discípulo a discípulo, quando você se afasta, né, quando você não busca essa essência, e esse é um exercício difícil, né? Os cientistas, quando vão banalizando determinadas informações científicas, os religiosos, quando vão banalizando determinados conceitos religiosos ou crenças religiosas, eles vão perdendo essa essência e nem sempre eles têm a força suficiente para poder voltar a essa condição de conexão para poder buscar respostas mais próximas da verdade. E aí a gente lembra do lema da teosofia, né? Que não há religião superior à verdade.
Isso porque realmente a verdade muitas vezes transcende vários conceitos religiosos que já passaram por umas deturpaçõezinhas ou por umas alterações de acordo com a cultura, de acordo com a época e até de acordo com personalismos e com ideais pessoais e de grupos. E eu encerro com essa frase do livro também, que eu considero um desfecho, né? Que é: o real não é o observador, não é observado, mas aquilo que o observa. O observador e o que observa, aquilo que é real, é a nossa alma. Então, temos que ter em mente sempre disso, né? Que o objeto principal da nossa ciência não é nem a observação, nem o observado, mas aquele que observa, porque nós somos, ao mesmo tempo, investigadores dessa ciência e objetos dessa ciência também, né? E aí, eu disse que fechava com aquela, mas eu também coloquei essa frase de Shakespeare, nesse fechamento aí: eu poderia viver recluso numa casca de noz e me considerar rei do espaço infinito. Olha que coisa bonita, porque essa, inclusive, é um texto, uma frase que está no livro O Universo na Casca de Nós, do Stephen Hawking, né? Stephen Hawking não era espiritualista, nem transcendentalista, mas ele sempre se mostrou agnóstico, porque ele dizia que no dia que ele encontrasse a mente de Deus na ciência dele, ele admitiria e aceitaria, né? Ele até brincava dizendo assim que os cosmólogos no passado acreditavam que o universo estava sobre a casca de uma tartaruga, num plano. Tem até pessoas que ainda acham hoje que o mundo é plano, mas paciência. Então, tem um mundo plano que é em cima de um casco de uma tartaruga. Aí perguntavam onde está essa tartaruga. Eles diziam: em cima de outra tartaruga, parecendo as matrioscas, né? E onde está essa outra tartaruga? Em cima de outra tartaruga. Aí ele dizia que quando ele descobrisse a última tartaruga, ele descobriria a mente de Deus. Então, veja que ele realmente estava aberto para essas descobertas possíveis, porque realmente era um cientista que, né, trabalhava nesse aspecto, né, também. Mas é importante dizer que mesmo um cientista que estuda a fundo dentro de uma ótica, né, materialista, ele pode até se reservar para poder atingir um grupo de outros cientistas, se reservar também apenas o mundo físico, né, sem isso ser demérito nenhum também, claro, porque ele vai estar atingindo também uma esfera de avanço tecnológico, um avanço de progressos também das pessoas e tudo mais, mas ele pode ter a sua crença trabalhando em diferentes âmbitos, né? Sem deixar de lado também uma ciência que pode ser também muito útil para a gente, que é uma ciência que foca também o lado espiritual, sem que a gente considere que são duas ciências diferentes. Apenas porque ciência, no meu entender, é o experimento que vai descobrir, né? Vai entender. Um experimento que pode ser físico, pode ser documental, que pode ser intelectual, que pode ser intuitivo, búdico, etc., né? Depois, a interpretação disso vai de acordo com a filosofia, com a epistemologia de cada um, com a escola que está seguindo, mas, de certa forma, vai trazer sempre contribuição para todos, quando houver uma ciência sem preconceitos e sem dogmas, como até o Rupert Sheldrake diz no seu livro Ciência Sem Dogmas, porque, por incrível que pareça, ele acha que talvez o cientista tenha até mais dogma do que muitos religiosos. Então, pessoal, era isso que teríamos por enquanto para, se vocês quiserem trocar um pouco de ideias sobre esse assunto que nós abordamos, fiquem à vontade. Se é que ainda tem tempo, né? Não, tudo bem. Nós costumamos fazer reunião mais curta, mas eu tenho a impressão que é inevitável abrirmos para essa complementação. Com certeza haverá quem queira fazer perguntas ou comentários. Excelente. O tempo passou que não se percebeu, Marcos. Excelente. Eu inclusive, antes de abrir a palavra para os comentários, as perguntas, eu estava aqui pensando, né? Realmente, o estudo, sobretudo o estudo teosófico, não pode se admitir só em nível mental, né? Dizem mesmo que a doutrina secreta... Alô? Oi? Oi, estamos ouvindo. Estão ouvindo? Foi só a sua imagem.
que dizem que a gente não pode estudar a doutrina secreta só com a mente, tem que haver intuição. E até parece que a condução do texto da Blavatsky já é para mexer mesmo com o intuitivo de cada um de nós. E cada leitura parece que abre para uma percepção, para uma compreensão cada vez especial, eu diria mais ampla, talvez, mais ampla, talvez. Excelente, sabe? Que bom. E esse final, então, terminado, ele diz assim, que a ciência tem mais dogmas que as religiões. É isso mesmo. Eles se fecham tanto que são dogmáticos, né? Alguns cientistas, né? Bem, mas eu não quero... Senira, aí o que você falou também tem uma coisa interessante, que é assim, até mesmo para a gente assimilar algumas coisas que fogem ao que a ciência fala, porque a Helena Blavatsky fala muita coisa, por exemplo, que o homem não se originou do macaco, na evolução, essa coisa toda, fala da origem do mundo anterior a isso que nós... As pessoas podem dizer assim, mas com base em que você acredita nisso se não tem um experimento arqueológico? Então, é muito complicado uma pessoa dizer isso, mas quando você ouve os fundamentos que ela traz, as informações que ela traz, e se a gente entende realmente que existe uma progressão espiritual e que essa progressão não começou com o nosso nascimento, que já vinha antes disso, e que existe todo um ciclo, né? Existem várias religiões falando de coisas que a gente pode confirmar na ciência e a ciência confirmar com as religiões, enfim. Se houver essa linguagem fluida entre ciência, filosofia e religião, que é a proposta da doutrina secreta, que está em todo subtítulo, sempre ciência, filosofia e religião, a gente vai realmente abrir a nossa mente e não ficar tão preso só às emoções e aos pensamentos. Vai usar emoção, pensamento, sentimento, intuição e percepção, porque a gente vai conseguir estar inteiro no processo de aprendizado do universo, né? Isso aí. E a gente sabe mesmo que, mesmo as hipóteses, que são palpites, né? As hipóteses científicas, são intuitivas. E, quer dizer, é o teu negócio, a gente não tem como provar isso, mas a gente acredita, tem informações de que os grandes seres que estão num nível de condições de resolver os problemas da humanidade, né, estão num nível superior ao nosso, que eles influem para que esses palpites, vamos dizer assim, que essas hipóteses cheguem até os cientistas. Pelo menos é dito isso em algumas cartas dos mestres, etc. E olha que coisa interessante sobre isso que você falou, é que a gente, por aquele gráfico de Ika-Timing, né, dos círculos concêntricos, quando você está imbuído de uma energia de criação, que inclusive o próprio Amit Goswami, que eu falei nesse instante, ele fala muito assim, de que o cientista, para ele desenvolver sua ciência, ele precisa ser criativo. Naquele livro Criatividade Quântica, ele até aprofunda isso. Precisa ser criativo porque ele tem que elaborar hipóteses. Uma pessoa olha para a água do mar, sente o sabor da água do mar, sente ela salgada, mas só o cientista diz, por que ela é salgada? A gente só aceita que ela é salgada, mas o cientista vai procurar saber por quê. Então ele vai, né, buscar um palpite, uma hipótese, né? Alguns dizem que indução e dedução, que é o que se usa no método da ciência, não leva você a nada, não traz nenhuma novidade. Mas a abdução, que não tem nada a ver com a captura de extraterrestre da pessoa, não, mas é assim, a abdução no sentido de ter algo que vem de fora, né, que é de Charles Sanders Peirce, que é um autor que traz essa informação do que a abdução, que é algo que realmente traz algo de novo. Então, quando você elabora uma hipótese dessa, você está imbuído de uma energia criativa. Então, você está saindo daquela esfera mais periférica e indo um pouquinho mais para cima, porque a criação está cada vez mais... Quando você vai se aproximando mais ainda da criação e você vai sendo partícipe não só do processo criativo, como alguém que pode atuar sobre a matéria mesmo, porque a gente já sabe pela física quântica que mesmo nessa esfera que nós estamos, já podemos atuar, se elevarmos ainda mais a nossa condição conscientes no nível búdico, no nível átmico, a gente vai ter mais participação desse processo antrópico de criação do universo, tanto que é o princípio antrópico participativo. E isso é muito incrível, porque
a gente vai estar o quê? Desenvolvendo um poder que não é um poder só por poder, é um poder que está ajudando mais gente, ajudando o universo a crescer, a contribuir. Aí, e não só no sentido de criação do universo, mas no sentido de entendimento desse universo. Porque a gente entra em sintonia com esse poder criativo e passa a compreender melhor como esse poder atuou no processo de criação do universo, entende? Vamos ver se mais alguém... Eu estou tirando a oportunidade de todos aí de se manifestarem. Está aberta a palavra, irmão. Marisu levantou a mão logo no começo. Ah, Marisu. Então, Marisu, eu não tinha reparado aqui. Sim. Vamos lá, Marisu. Boa noite, Marcos, Zenira. Eu queria parabenizar a Marcos porque muito poucas vezes ouvi uma palestra desta natureza. Foi maravilhosa, maravilhosa, porque você também incursionou, por exemplo, no hermetismo, quando fala de princípio de vibração que está no universo todo, também incursionou no rosacrucismo, que rosacrucismo fala de um teclado universal muito elevado do espírito, esse teclado infinito que é tão sutil que quase ninguém pode chegar, e também incursionou na Kabbalah, porque quando você falou, mais ou menos que você falou, que você pensa, você fala e você cria, essas são a criação, essas são ensinanças cabalísticas. Então, vossa palestra foi completa. E o único que eu estava pensando, assim que eu estava ouvindo você, que longe que estamos destas coisas. Porque, por exemplo, quando, se qualquer de nós, se a gente estuviera um pouco mais elevada, de repente muitas enfermedades, muitas enfermagens seriam desconhecidas, haveria uma cura, uma sanação natural para as coisas, e de a pouco seria outra humanidade. Então, eu não tenho palavras para parabenizar você. Foi, não sei como falar, se estou falando bem, porque é português portunhol, mas não falo muito bom, não sei se dá para entender, mas muito obrigada. Deu para entender tudo, e eu tenho uma palavra que eu não posso deixar de dizer. Obrigado, um obrigado enorme. Obrigada a você. Obrigada a você. Porque você falando desse jeito, eu começo até a acreditar que foi isso tudo mesmo. Mas foi assim mesmo, porque você também falou que não temos que esquecer a espiritualidade, que não tem que ser uma ciência fria. Você falou que tem que estar acompanhada pela emoção, pelos pensamentos, é como um conjunto. Então, eu pensava, mas estamos tão longe de tudo isso, que é como que falar que há que começar a trabalhar hoje nesse sentido, e não em sentido material que nos vai levar a qualquer parte, a tantos erros, ficar presos das emoções negativas, tantos pensamentos ruins. Então, o que você falou foi muito importante para mim, e eu acho que para todos, porque é muito importante ter em conta o tema final do que você falou, que vai ser para bem de todos, para a criação de um universo melhor, de um mundo melhor, neste planeta e plano em que estamos. Assim que muito obrigada, Marcos, realmente. Não quero falar mais, porque não quero quitar tempo de ninguém, mas parabéns. Eu parabéns, que agradeço. do coração. De onde você é, Marisu? Da Argentina. Da Argentina? Da Argentina. Mas você está na Argentina agora? Não, estou em Rio de Janeiro. Estou perto da loja Himalaia. Estou na mesma cidade, mas o encontro é virtual. Então, nos encontramos todos. Você onde mora? Em Brasília? Em Salvador, Bahia. Salvador, é verdade. Falou, Zenira. Bom,
não vou quitar tempo de ninguém. Ou seja, que agora vou apagar o microfone para que outra pessoa possa Há falar. mais alguém levantando? Eu não estou vendo aqui, mas há alguém levantando a mão? Não vi, não. Não viu, não, né? Não vi, não. Então tá. Bem, então, mais uma vez, gratidão ao Marcos, gratidão também aos demais irmãos que estiveram aqui contribuindo, com certeza, com a sua participação mental, né, nesse momento, nessa receptividade. Terezinha? Senhora, eu queria só dizer uma coisinha aí sobre a observação da Marisu, agradecer o irmão por essa contribuição, né, que ele trouxe para nós hoje, de reflexão. Quando ela fala que nós estamos muito longe disso, eu entendo assim que nós estamos longe na questão de não estarmos voltados para esse trabalho, mas não de estarmos longe de alcançar essa condição, né? Porque, como o irmão falou, né? Tá tudo é o macro no micro, né? Então, o universo está em nós. É só uma questão de descobrir. Eu lembro da palestra da nossa irmã Melissa, que frisou muito isso, né? Quando ela falou de saúde e espiritualidade, ela frisou muito isso, que não é uma questão da gente alcançar nada, é uma questão só da gente reconhecer ou descobrir alguma coisa que já está em nós, né? Então, quando a Marisu fala, me chamou a atenção realmente. Nós estamos longe quando nós não estamos voltados para esse trabalho, quando não estamos debruçados sobre essa reflexão e buscando esse encontro, mas não que a gente tenha que alcançar algo que está longe, fora de nós, alguma coisa assim, né? Então, era isso. Tá aí, só um minutinho, minha filha. Não, eu diria, né? Como é seu nome que está escrito Sociedade? Terezinha. Terezinha. Então, eu diria, só assim, complementando um pouco, que a gente, talvez, o senso comum da gente ainda não esteja habituado com esses conceitos, com essas ideias, mas eu acho que aos pouquinhos já está aumentando, está permitindo mais, está vendo mais espaço para essas coisas em todas as áreas, né? Porque a humanidade ela está passando por um processo evolutivo, sim, em conjunto. A gente não percebe, mas assim algumas coisas estão começando a aparecer mais, né? E a gente está conseguindo vislumbrar. Então, por exemplo, o próprio assim, medo, vergonha que as pessoas tinham. Antigamente, eu me lembro que quando eu comecei, por exemplo, no Espiritismo, as pessoas tinham vergonha de andar com livro espírita debaixo do braço, né? Ou vergonha de andar com livro esotérico, né? E eu hoje em dia eu levo meus livros esotéricos para a faculdade, dando aula lá, deixo em cima da mesa. Aí, às vezes chega um aluno e diz, aí eu até uso de estratégia para saber quem é que gosta, quem se interessa, para depois trocar ideias, entendeu? Porque para convidar para uma palestra da Sociedade Teosófica. Isso. Mas antigamente as pessoas tinham medo porque eram assim rejeitadas socialmente, né? Porque acreditavam nessas coisas. Eu uma vez também, uma professora super intelectual, super respeitada, ela até já desencarnou, mas ela chegou para mim assim, vem cá, você é espírita, né? Espiritualista, é teosofista, que coisa interessante. Aí depois eu lembrei que ela é judia, né? Então ela tinha um pensamento, ela era, digamos, ela tinha ela não entendia muito de cabala e nada, porque a cabala judaica é mais mística, né? Ela era bem do judaísmo mais tradicional e tal, mas ela percebia, ela disse para ela que ela gostaria de ser mais religiosa, mas o próprio academicismo distanciava ela, entendeu? E aí ela disse, eu gostaria tanto de digamos assim, manifestar, de enfrentar a minha religião com mais abertura, com mais, digamos assim, liberdade, entendeu? Então, olha que interessante. Então, de certa forma, tem isso, acontece, que a academia faz as pessoas até dizer assim, eu não vou falar nada de minha religião aqui, porque eu sei que ninguém vai concordar, ninguém vai... Até é uma forma de você encontrar outros parceiros, se você abrir, né? Perfeito, professor, perfeito. Diferente. Aqui eu sou professor, aqui eu sou cientista. Em casa ou lá na minha igreja, eu vou ser religioso.
Isso, exatamente. Gente, vamos encerrar então por causa do nosso tempo. Vamos. Ainda bem que Perdão. a Miriam não está aqui hoje. Eu estou com o telefone da Miriam porque acabou a carga do meu, por isso que eu estou aparecendo aí como Miriam, né? Mas se ela estivesse aqui, ela disse, eu já estou cansada, tem mais 1h30, mas foram minutos assim que passaram tão rápido. Não, pelo amor de Deus, fique à vontade. Bem, então, gente, terminando, então, eu renovo nossa gratidão que a Loja Himalaia apresenta ao Marcos, e convido-os para, mais uma vez, nós nos recolhermos um sentimento de fraternidade, gratidão, e vamos fazer a invocação da unidade para encerrar. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os demais. Terminados os nossos trabalhos, que os conhecimentos obtidos e as bênçãos recebidas se espalhem por toda a humanidade, auxiliando-a em sua evolução. Reine a paz para todos os seres. Está encerrada a nossa reunião. Obrigada, Terezinha, pelo trabalho de condução da parte técnica aí da reunião. Obrigada ao Sérgio por gravar a reunião e a todos que estiveram presentes e que enriqueceram esse momento de estudo e de confraternização. Ô, Sérgio. Você me manda. Você me manda a gravação? Mando sim. Mando sim. Depois eu queria trocar contatos com vocês. Eu vou colocar o meu telefone aqui. Será que no chat vocês pegam? Pega. Se a Terezinha não desligar, dá tempo, né? Mas o Marcos, o Queiroz, não falo Queiroz porque nós temos tantos... eu posso apanhar depois? Com o Gabriel, né? Gabriel, pessoal da Sociedade Teosófica também a gente tem contato. Eu esqueci de botar também o Jorge Branco. Jorge Branco, pronto. Sim. Nós temos contato também. 71 é o código. Sim. É o Código de Salvador, né? Isso. Tudo bem. Tudo bem. Boa noite, muito obrigada. E que esse seu trabalho universitário, teosófico e de aproximação com os buscadores seja muito feliz, muito bem-sucedido. Obrigado. Tchau. Tchau.